Estamos começando mais um Conexão Jovem, hoje falando sobre educação, Alessandro, um assunto bem importante, e a gente poder também reconhecer o poder que tem a educação para transformar a vida das pessoas e dar, né, novas chances para quem procura, para quem corre atrás e faz esse esforço, né? Porque não é ninguém gosta de estudar porque sim, né? Mas aí tá o investimento para o futuro, não é verdade? É verdade. Tem gente que investe muito na educação de outras pessoas para transformar vidas e impactar ali uma comunidade que talvez esteja distante da onde você mora. Fique ligado com a gente, Conexão Jovem começa agora. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Jovem, hoje falando sobre educação, mas educação de um jeito diferente, não é, Janina? Isso, educação de uma forma em que nos faz refletir também de quanto tempo a gente está, quem sabe, não aproveitando da forma que poderíamos essa educação. Às vezes temos a facilidade, temos recursos para fazer e a gente não está aproveitando, tendo em outros lugares pessoas que têm tanta dificuldade e que lutam tanto para ter as mesmas oportunidades que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Mas para isso a gente tem umas convidadas hoje para lá de especiais. Elas vieram lá de longe para visitar a gente, para compartilhar a experiência delas. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Bem-vindas. Obrigada, pessoal. A gente está muito feliz pelo convite também. Que Deus abençoe vocês. A gente agradece muito a oportunidade. Legal. Se apresenta aí, conta aí quem vocês são, da onde vocês vêm, para o povo conhecer um pouquinho mais. Tá bom, então eu sou Gabriela, eu tenho 32 anos, sou paulista, mas hoje nós vivemos no Amazonas, né? Na verdade, estávamos no Amazonas, recebemos um chamado recente agora e acabamos de nos mudar para Rondônia. Então, a gente está fazendo ainda a conexão da mudança, né? Eu estou na igreja desde 2014, que eu me batizei também numa história incrível, que depois eu vou poder comentar um pouquinho aqui. Legal, né? Queremos saber. E aí, já entrei na igreja e fui para a missão. Me batizei em junho. Em julho, eu fui para Guiné-Bissau, onde eu fiz uma missão por 30 dias. E lá também aconteceram coisas incríveis. Conheci o homem da minha vida. Olha lá, foi lá mesmo? Foi lá mesmo. Vou aproveitar para mostrar para o pessoal conhecer também, olha. Esse é o livro que foi o resultado dessa experiência, não foi? Sim, esse livro conta o meu testemunho na íntegra, né? Então, se você quiser conhecer em detalhes, você pode adquirir o seu livro. Depois a gente vai falar o site aqui, como é que faz. Legal, vai aparecer ali na tela também. Então. Isso, então, enfim, conheci o meu atual esposo, nos encantamos pela missão. E aí a gente queria se casar num lugar diferente, um campo missionário. E aí eu fiquei conhecendo o projeto no Amazonas e decidimos que iríamos para lá. Pois bem, vendemos tudo que tínhamos aqui em São Paulo. Fomos para lá, fizemos a escola missionária por 3 meses e depois começamos a servir numa comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, chamada Pindobal, próximo a Parintins. E ficamos ali por um tempo, ficamos no Amazonas por 3 anos. E aí a nossa vida mudou completamente. Conhecemos pessoas incríveis, os indígenas e os ribeirinhos realmente são uma população muito especial para nós. E hoje a gente está na caminhada de missão e não pretendemos sair. E Gabriela, você está acompanhada, tem uma mocinha aqui muito especial com a gente. Tem sim. Conta um pouquinho pra gente. Pode Quem falar, é você? Tá tímida aqui. Tá tímida. Mas pode falar um pouquinho. Conta seu nome. Meu nome é Maria, 12 anos. E veio de longe para estar aqui com a gente, não é verdade? Sim. Muito bem, estamos felizes de ter você aqui no programa, Maria. Conta um pouquinho pra gente, Gabi, como foi que você conheceu a Maria? Conta um pouquinho essa história, assim, para o pessoal conhecer aqui. Então foi assim, quando a gente se mudou para o Pindobal, a Maria tinha 8 a 9 anos, né? E a Maria vem de uma família com mais 4 irmãos, uma família extremamente carente, e a gente conheceu a mãe dela e também todo o resto da parentada, que são os tios, os primos, o avô, todo mundo, né? A comunidade é uma comunidade bem familiar, e tinha 69 pessoas, então era uma pequena vila, né? E o nosso maior desafio lá na comunidade era reavivar uma pequena igreja adventista que estava fechando. Então, como dupla missionária, a gente tinha a missão de trazer à
tona tudo aquilo que estava morrendo, né? Enfim, o pessoal lá, ninguém nunca tinha recebido nenhum estudo bíblico e a gente teve um trabalho árduo ali, mas pela graça de Deus, muitas coisas foram feitas, né? A gente conseguiu dar estudo bíblico para toda a comunidade. Fundamos o Clube de Desbravador e Aventureiro. Nossa, para honra e glória de Deus, foi um trabalho incrível. E a Maria, na época, era aventureira, né? Hoje já é desbravadora, mas na época aventureira também, pôde se desenvolver bastante. E assim que a gente se conheceu, ela e a família dela, enfim, todos dali. E conta pra gente um pouquinho dessa relação que vocês têm com a educação também, porque vocês fazem esses trabalhos missionários, muitas vezes voltado para essa comunidade da Igreja Adventista. Só que como é que funciona a relação de vocês com a educação? Certo. Então, assim, eu e meu esposo, nós amamos a parte de educação, nós amamos ensinar as pessoas. Meu esposo é médico, eu sou advogada, e uma coisa que sempre a gente pensou foi o seguinte: a gente nunca teve muita dificuldade ao longo da nossa vida para ter acesso à educação, né? Pela graça de Deus, viemos de uma família com boas condições, classe média. A gente nunca precisou trabalhar para ter as coisas, nossos pais sempre nos deram tudo. E a gente sempre ficou pensando assim, poxa vida, diante da realidade que a gente se encontrava naquele momento, a gente via que as pessoas não tinham oportunidade. Tem muita gente boa, gente, por esses interiores aí. Só que não tem oportunidade, não tem contatos, não sabem como, enfim, abrir caminhos, né? E aí, a gente, vendo aquela realidade, pensando na nossa realidade, a gente ficou pensando como que a gente pode viabilizar algo para essas pessoas. E dentro da igreja, a gente via jovens realmente esforçados, jovens fiéis, jovens que se dedicavam a Deus e que poderiam ter um futuro diferente caso alguém só desse um pequeno empurrãozinho, né? Então, assim, acabou unindo a nossa paixão pelo ensino com a gente ter encontrado jovens de valor. E aí que foi então que a gente teve uma grande ideia de poder investir na educação para eles. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês qual foi a grande ideia. Conta aí, Peri. Tá bom, então. Então, assim, a gente fundou um ministério pessoal que se chama Ide, Pregue e Estude, Ministério IPE, cujo site é www.ministerioipe.org. Então, enfim, se quiserem conhecer um pouquinho, é só acessar, que eu acho que vocês vão gostar. Lá conta em detalhes o que a gente faz. Você falou que vocês estão em transição hoje, mas esse ministério, ele funciona onde especificamente? Então, esse ministério não tem lugar fixo, né? Porque a gente atende, na verdade, todas as pessoas que acabam se encaixando nos critérios. Nós temos 5 critérios que estão lá no site, né, para que a pessoa possa participar, tal. Então, eu vou falar alguns. Tem que ser um jovem ativo na igreja, a primeira coisa, né, que seja batizado, um jovem obediente aos pais, que goste de estudar. Então, a gente sempre tenta lapidar as pérolas que tem pelas igrejas daí, né? E um jovem carente, enfim, que precise de ajuda. Quando a gente encontra esse jovem, daí a gente tenta abrir meios e contatos para que ele consiga o sonho dele de ir para o ensino superior ou então de ir para o ensino médio num colégio adventista. Nós não temos dinheiro, isso eu garanto para vocês, a gente não tem, nós somos missionários, mas a gente tem um Deus que pode financiar tudo e todas as coisas, né? Então, hoje a gente tem por exemplo, uma das meninas que são ajudadas, ela está no IENS, no internato no Paraná, e ela é bolsista integral. Então, a gente reúne os documentos, a gente manda e-mail, a gente faz toda a comunicação, né? Coisa que para eles fica difícil. É interessante que nem sempre é uma questão, né, de dinheiro, no sentido de você, eu tenho todo esse dinheiro sobrando, então eu vou investir em educação. Não, é realmente primeiro você acreditar no poder que a educação tem, para depois você investir todo esse tempo, esses contatos, tentar buscar oportunidades, né? Com certeza. Como é que foi para vocês abrir mão de outras atividades para dar esse start num projeto que é cuidar de outras pessoas? Pois é, então, a nossa vida hoje, ela é voltada para outras pessoas, porque a gente acaba se dedicando para a missão em tempo integral, né? Quando a gente saiu de São Paulo, a ideia era essa. Então, a gente poderia estar aqui ganhando dinheiro, cuidando da nossa própria vida, mas a gente falou, não, vamos para a obra missionária e viver para isso. Então, o nosso tempo acaba sendo dedicado 100% a outras pessoas. E como a Dia falou, não se trata de dinheiro, se trata de disposição. Então, assim, eu vou pegar a inteligência que eu tenho, eu vou usar os talentos que eu tenho, às vezes, para me comunicar ou para escrever, e eu vou mandar carta para os colégios, eu vou contar a história desses meninos, eu vou mostrar para eles como eles são bons e como eles precisam de ajuda.
e as portas acabam se abrindo. Claro que Deus sempre à frente, Ele faz aquilo que é necessário fazer. E como eu falei, tem uma no Paraná, a gente tem outra no IAN, na Bahia, está no 2º ano de enfermagem, que é a prima da Maria, né? E tem outros espalhados por aí, mas é mais uma questão mesmo de ser perseverante e de se dedicar para aquilo que a gente deseja, né? Qual que é a faixa etária assim, de jovens que você trabalha? Certo. A maioria deles são mais universitários, né? A Maria, na verdade, é a mais novinha, ela tem 12 anos. Tem a prima dela também com 12 anos e o irmão dela com 16, aí já vai subindo. A gente também tem um outro garoto de 17, todos morando com a gente, tá? Detalhe, nós quase que adotamos os 4 que eu falei agora. Agora tem os universitários, que tem uma no IAN fazendo enfermagem, tem a outra menina que está terminando o ensino médio lá no Paraná, tem outro fazendo medicina no Paraguai, outro fazendo teologia na FAAMA. Então, assim, Deus vai mostrando para nós as pessoas e a gente vai abrindo os caminhos para eles. É verdade. Ó, a gente vê essa história e fica pensando assim no quanto a gente pode fazer por uma comunidade. Você está assistindo a gente agora? Interage aí nas nossas redes sociais. Não deixe de comentar, seja no nosso Instagram ou até mesmo no YouTube, né, Janina? A gente sempre sai com o Conexão Jovem primeiro no YouTube e traz essa oportunidade para que o pessoal também interaja e comente ali. Isso mesmo, sexta-feira, 17 horas, você já vê o programa do sábado ali no nosso YouTube, então fica conectadíssimo com a gente. E sabe, a gente fala, né, que a conversa está acontecendo aqui, mas a opinião de vocês também é importante. Será que você tem aí uma história legal enquanto a educação, o poder transformador da educação na sua própria vida? Conta aí um pouquinho pra gente o que você acha. Vamos ver as respostas. Desde pequenos escutamos sobre a importância de ir à escola. Mas e aí? Qual a sua opinião? Você acredita que a educação transforma vidas? Qual a importância do estudo? Muita gente participou através das nossas redes sociais, olha só. Pedro, sem dúvida, como diz um autor desconhecido, não somos nada mais do que a educação que recebemos. Forte, hein, Pedro? Su Feliciano, não é preciso estudar para ser uma pessoa boa, mas o estudo e o conhecimento podem nos levar mais longe, abrir mais portas. Muito verdade isso. Anaí Passos, estudar é liberdade. Se a gente não estuda, fica para sempre escravo do conhecimento dos outros. E além do aprendizado cognitivo, também é na escola que a gente aprende a respeitar, dividir, ajudar, pedir desculpas. Isso aí, na escola e principalmente em casa, né? Fábio Patachini. Com o estudo, adquirimos alguns princípios que não são passados em casa. Nos ajuda a traçar objetivos na vida e nos faz ampliar a visão do mundo. Faz a diferença, hein? De Oliveira Ná. Sim, durante séculos pudemos notar que os países foram se civilizando cada vez mais a partir da educação que recebiam. A educação não apenas abre portas, como também abre a mente. Tomara que um dia o Brasil chegue lá também. Mari Branco. Sim, estudar é abrir a mente, conhecer novos horizontes e pensar em novas possibilidades. Além disso, o estudo, o conhecimento é algo que ninguém poderá tirar de quem o tem. Com certeza, Mari. Joy Meirelles. Educação te dá opções na vida, te dá voz e respeito, oferece futuro e sucesso. O governo deveria perceber a importância da educação na formação da pessoa. É simplesmente a parte principal. Vamos lutar por isso. Damares Curvelo. A educação transforma. Muito do que somos como cidadãos e pessoas tem ligação direta com o papel da educação em nossa vida. Realmente, Damares. Eu, Ronaldo Vicente. A educação é a mais poderosa ferramenta contra a desigualdade social. Boa! Obrigada a todos que interagiram com a gente pelas redes sociais. Até a próxima! Muito obrigado você que participou com a gente. E Janina, a gente percebe que para cada um a educação tem um papel fundamental, principalmente na formação do indivíduo, né? Você comentou ali que algumas crianças, alguns jovens moram com vocês. Como é que é isso, gente? É casa para todo mundo? Tem espaço? Pois é, foi um grande desafio, né? O primeiro que veio morar conosco foi o irmão da Maria. Já tem 1 ano e meio que ele está com a gente. Então, a gente queria poder ajudá-lo. E aí a gente morava num apartamento super apertado. E a gente falou para ele assim, olha, você quer estudar? Porque ele morava na comunidade lá do interior, uma escola bem fraquinha. A gente estava na cidade, uma escola um pouco melhor. Ele falou, eu quero. Eu falei, olha, mas a gente mora num lugar pequeno e você vai ter que atar sua rede na cozinha, não tem problema? Não, não tem. Então ele veio nessas condições, a gente se apertou ali, né? Aí esse ano veio mais a Maria e a prima dela. E foi engraçado que a história para que elas terem vindo, para que elas pudessem ter vindo,
a gente conversou muito com Deus. E a gente orou a Deus no final do ano passado, porque eu fui fazer o lançamento desse meu primeiro livro, que você mostrou. E a gente precisava de uma confirmação. E a gente falou, Senhor, então vamos fazer um pacto. Se a gente conseguir vender pelo menos 500 livros, a gente vai entender que o senhor quer que a Maria e a Tamile venham morar com a gente. E, incrivelmente, a gente conseguiu vender muito mais do que isso. Aí a gente falou, meu Deus, e agora? Elas vão ter que vir. Não tem dúvida aqui. Não temos dúvida, né? E aí, assim, Deus foi abrindo as portas e, no fim, acabou dando pra gente uma casa um pouquinho maior, né? De um irmão da igreja que resolveu ajudar. Então, aí as meninas vieram. E, por causa dos livros, é que a gente consegue mantê-los, né? Porque, como somos missionários, então a gente precisou criar uma renda alternativa. E como fazer isso? Então, vamos unir os talentos que a gente tem. Eu gosto muito de escrever, né? Eu falei, então, vamos colocar as histórias no papel e vamos criar livros. E por meio dos livros é que esse ministério se mantém. E falando de educação, né? Livro faz parte, é uma parte importante, Sim. né? Da educação. E você falou já dos livros, eu vou aproveitar para mostrar aqui. A gente falou no início do programa desse livro, A Menina do Parque, né? Que conta uma história de amor, podemos dizer. Conta Ou o meu não? testemunho, mas é uma história de amor também, com certeza. Né? Tem bastante história aqui. Olha, tem pessoas que perdem tempo lendo livros sobre histórias que, na verdade, não aconteceram, histórias que não ensinam nada de bom. Olha só, tem que investir, especialmente em ler esses livros que fazem a diferença. Agora, fala um pouquinho sobre esse livro. A gente não falou sobre ele ainda. Bom, esse livro está sendo... esse livro? Tá bom, esse livro está sendo lançado agora, Novinho. né? É Tem cheiro de novíssimo, novo, ó. exatamente. Se chama Sobre o Sol Africano e ele conta um pouquinho da nossa missão em Guiné-Bissau, na África, que foi onde eu conheci meu esposo, né? Aí tá 100% Essa é mais em história de amor, detalhes. então. Isso, esse é mais história de amor, assim. No livro amarelinho, Menina do Parque, tem um capítulo que fala bem rapidamente sobre essa missão. Então, esse livro sobre o Sol Africano, ele destrincha o capítulo 11, se não me engano, do livro A Menina do Parque, onde está tudo em detalhe como é que foram. É um diário fidedigno dos 30 dias que eu passei ali, né? E, além disso, tem álbum de fotos no final. A gente conseguiu colocar uma mini jornada de reavivamento espiritual, também é onde a gente tem testemunhos incríveis de pessoas que foram resgatadas e transformadas pela missão. Então, assim, é um livro muito bacana mesmo, bem espiritual. Que legal. Só lembra, então, para o pessoal, quem quiser adquirir, quem quiser ter, como que faz? Tá, então se você quiser adquirir, você pode acessar o nosso site, que é www.ministerioipe.org. Daí ali você vai ter o link Menina do Parque ou a janela também sobre o Sol Africano. É só clicar em adquirir, você compra pelo PagSeguro, assim é bem tranquilo. Que legal, olha só. Então, além disso, um convite aí para ajudar o pessoal também. Sim. Para essa missão de educar. Olha, a gente conhece outras histórias, se inspira, quem sabe, se motiva conhecendo as histórias de missão em outros lugares, outras pessoas, o que vocês estão fazendo, esse trabalho maravilhoso, parabéns. Amém. E também, né, a gente ajuda, que também é importante. Tem vezes que a gente pensa assim, não, eu sair da minha realidade, para mim é muito difícil. Eu fazer o que a Gabi e o esposo dela fazem, eu não conseguiria fazer. Tudo bem, a gente não está falando para você fazer isso, não. Mas claro que pode ajudar, né? Todo mundo tem aí um pouquinho que pode dedicar para ajudar, né, a missão e a transformação de vidas através da educação. A gente vai agora num breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta continuando aqui com essa história tão legal e com essa experiência da Gabi e da Maria aqui no Conexão Jovem.